capítulo 11. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, te louvamos, Senhor, porque nós estamos com vida, estamos com saúde, estamos aqui na Tua casa e muitos queriam e gostariam de estar. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, que a Tua bênção se estenda, que saia hoje de Ti, ó Deus, uma palavra de ânimo para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão desistindo, e aqueles todos que podem me ver através da transmissão, que essa palavra venha trazer a sua resposta. E assim, em nome de Jesus, nos abençoa. Louvado seja Deus. O Evangelho de João, capítulo 11, verso 1 em diante. Para entender a história, eu preciso ler o capítulo todo. Amém? João 11. Quem não achou aí, diga amém. João 11, 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Grave esses nomes. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que os filhos de Deus seja por ela, o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disse os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia depois que acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, ou dorme, mas vou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrer com ele. Tinha que ser Tomé, né? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para consolar a respeito de seu irmão. Marta soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todos que vivem
e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-lhe, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe os seus pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Falou a mesma coisa que a sua irmã. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Já está terminando, viu? Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer esse que não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, perdeu as esperanças. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre que me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Finalizando: outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Leitura comprida, né? Você pode dizer, talvez na sua casa você não tem tempo de ler a Bíblia, você lê comigo aqui na igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos diante de uma história conhecida, e que se prega nas igrejas, se prega todos os dias. Nós vemos ali uma família, né? Estamos falando de família. Nós vemos ali uma família: Marta, Maria e Lázaro. E Jesus era um meio primo, eu acho, né? E ele frequentava a casa deles. Nós vemos em outros casos aqui, Jesus gostava de vir assim na hora da refeição, visitar eles, né? Na hora do cafezinho da tarde, certamente. Estou parafraseando, né? Então, a missão de Jesus era andar e divulgar o Evangelho, porque o tempo dele estava pouco, ele teria apenas alguns anos para divulgar tudo aquilo que o Pai mandou com que ele fizesse, com que ele ensinasse aqui na terra. Então nós vemos que Marta e Maria, eles tiveram a mesma expressão: mestre, se você tivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido, porque eles já tinham visto Jesus curar as pessoas. Mas o que seria mais glorioso ali? Curar Lázaro ou ressuscitar Lázaro? Porque devolver a vida, só Deus pode, que tem poder sobre a vida e sobre a morte.
Ele pode deixar viver quem Ele quiser e tirar quem Ele quiser. Ele é o dono da vida, Ele nos fez, Ele construiu tudo isso, está no domínio dEle. Mas como o título aqui dessa palavra, quando se perde a esperança, nós vemos ali que elas perderam aquela esperança. Elas conheciam a lei, conheciam a lei de Moisés, né? Eles sabiam que ia haver uma ressurreição no final dos tempos, haveria o juízo final, a ressurreição dos mortos, que vai haver. Então ela estava confiando nisso. Lázaro vai ressuscitar no último dia, né? Vai se ressuscitar no último dia, mas não imaginava que Jesus poderia fazer. Por isso que Jesus disse com aquela segurança, que ele estava dormindo, que não era aquela doença, não era para a morte, era para a glória de Deus. E outro fato interessante dessa leitura, que chama atenção também, é que Jesus chorou. Agora você pode perguntar, por que Jesus chorou sabendo que ele ia ressuscitar? Não havia motivo para chorar, né? Mas eu creio que o choro de Jesus é o amor, né? O amor que ele, do seu coração, vendo aquelas pessoas sofrendo, aquelas pessoas chorando, porque muitas vezes você vê alguém chorando, você pode acabar chorando também. Você chega num ambiente que está todo mundo chorando, vou chorar também, senão vou ficar diferente dos outros, né? Deixa eu chorar também. Então, você é influenciado, né, pelo choro das pessoas, você começa a se comover, você acaba chorando também, e às vezes nem sabe exatamente por que você estava chorando, né? Mas é um fato interessante, que Jesus, muitas curas que ele fazia por amor. Jesus não veio na terra com esse intuito, ele não veio com essa missão para sair curando todas as pessoas que, apesar que tem versículo na Bíblia que diz que Jesus curava a todos, né? Então, a mensagem de Jesus era de salvação. A missão dele era levar a humanidade de volta ao Criador, através do seu sacrifício. E era necessário que ele preparasse as pessoas para, quando chegasse aquele momento do sacrifício, houvesse um entendimento. Mas nós vemos aqui que Lázaro depois morreu, né? Porque ele era um ser humano, ele foi ressuscitado, Jesus mostrou o poder de Deus através da ressurreição, e o nome de Deus foi glorificado ali, e Deus, além de trazer esperança para aquela família, né, entregou Lázaro vivo, alguém que estava morto, e agora está vivo. Louvado seja Deus. Eu estava meditando numa outra ressurreição, que está em Lucas, capítulo 7, em outra ressurreição, que eu achei muito interessante. Quem sabe Deus está chamando você nessa noite, para você enfrentar um desafio desse. Olha que os discípulos, eles tiveram pouco tempo com Jesus. O tempo que eles tiveram com Jesus, eles viram Jesus fazer milagres, e eles receberam de Deus poder, autoridade. Então as obras que Jesus fez foram poucas, porque o tempo dele foi pouco, e ele ensinou os discípulos, que ensinou a igreja, que nos ensina, que estou falando da palavra de Deus esta noite. Então os discípulos precisavam passar por isso. Houve um episódio que os discípulos foram expulsar os demônios, e o demônio não saiu. Aí perguntaram para Jesus, por que o demônio não saiu, que os seus discípulos expulsaram e não saiu? Então Jesus deu uma resposta, o motivo por que eles não fizeram aquela obra. Mas eles estavam no treinamento, né? Foi um período de treinamento para eles dar continuidade
a obra de Deus. E nós, em Lucas 7, nós deparamos com uma história também de ressurreição. Eu não sei se você está cansado já, mas eu vou ler a passagem, para que eu possa fazer um paralelo com o que nós estamos falando sobre a família de Lázaro. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Fique imaginando aí a palavra, fique imaginando uma cena, como estava acontecendo isso. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então, tem duas multidões aqui, né? Uma multidão seguia Jesus, numerosa seguia Jesus, ia em direção a Naim. Mas nos portões saía uma multidão com um desfile fúnebre, né? Um caixão, o filho daquela viúva estava morto. E aquelas multidões se encontraram ali, né? Jesus de um lado com uma multidão e a viúva com seu filho morto e mais as pessoas que acompanhavam o funeral. Verso seguinte: vendo-a o Senhor, compadeceu-se dela. Ele disse: não chore. Interessante, né? Você chegar num velório, está todo mundo chorando e falar: gente, estão chorando por quê? Para de chorar, né? Mas ele disse que para dar esperança para aquela mulher, né? Não chore, tá fácil de resolver, né? Tá fácil de resolver. O dono da vida tinha chegado, a multidão que seguia a vida encontrou-se com a morte, né? Ali naquele encontro. O verso 14 diz assim: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Você está preparado para fazer isso? Chegar se Deus falar, pode ir. Se o Senhor falar contigo, vai lá e manda levantar, pode ir que Ele vai levantar, com certeza. Tocou esquive, parando os que conduziam, diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Oh, nome difícil de falar. Então, nós vemos aqui que a viúva não tinha mais esperança, porque depois que uma pessoa morre, não temos mais esperança. Que esperança nós temos, né? Aceitamos a morte porque a morte existe. Ela é parceira da vida. Vivo e morto. Depois que está morto, o espírito saiu do corpo, a pessoa está morta, não tem mais esperança. O médico vem e dá a notícia para a família: tal pessoa faleceu, né? Faleceu. A família tem que aceitar, porque temos que aceitar as situações da vida, nós temos que aceitar. Aqui nós vemos que essa mulher, ela estava conformada que o filho estava falecido. Para começar, já era uma dificuldade por ela ser viúva, porque as viúvas tinham a mulher, os irmãos sabem, quem lê a Bíblia, estuda a Bíblia, sabe que a mulher tem valor hoje, mas naquele tempo a mulher era como uma empregada, né? Até chamava o marido de senhor, então era uma escrava, né? Aos nossos olhos. Então,
Que situação que aquela mulher se encontrava? O jovem que poderia tocar a vida junto com ela, por ela ser viúva, acabava de falecer. E agora ela não tinha mais ninguém, ela não tinha mais esperança, porque o seu filho havia falecido. Mas Jesus, onde ele chega, ele traz esperança, né? Onde ele chega, ele traz esperança. E essa confiança que nós temos, naquele versículo que foi lido, mesmo que esteja morto, né? Mesmo que esteja morto. Então, Jesus simplesmente devolve esse rapaz à sua mulher. Que cena maravilhosa, né? Se pudéssemos ver essa cena, a alegria daquela mulher, eu acho que ela ficou boquiaberta, ficou pasmada em ver o seu filho vivo, mas foi a obra que Jesus fez com aquela família. Louvado seja Deus. Seguindo em frente, nós estamos falando de ressurreição, de devolver a vida a uma pessoa. Nós vemos nessa pandemia quanta gente, quantas famílias, né, que perdeu entes queridos. E a gente sabe que quando morre uma pessoa, a tristeza toma conta, né, da família, e é uma ferida que vai fechando aos poucos, mas a gente nunca esquece um parente que já partiu, né, que já partiu. Mas muitos casos aqui na Bíblia, não é porque está na Bíblia, o Jesus é o mesmo, que está conosco é o mesmo. Ele pode devolver a vida, se Ele quiser, Ele pode. Nós sabemos que Deus pode, mas não sabemos se Deus quer. Temos que conhecer, descobrir a vontade de Deus naquilo, para que façamos a coisa certa. Eu já ouvi testemunhos de missionários chegar para uma pessoa na cadeira de roda, mandar levantar, e a pessoa não conseguiu levantar, não recebeu o milagre. Por quê? Porque ele achou que simplesmente mandasse ela levantar, ela ia ficar curada. Mas uma coisa sem direção de Deus. Eu creio, pelo caminho, um pouquinho de experiência que eu tenho, por onde eu passei, eu acredito que quando Deus lhe dá uma responsabilidade, como essa, de Deus fazer um milagre através da sua pessoa, Ele vai falar com você, Ele vai te conduzir, Ele vai te orientar como você vai fazer isso. Agora, não faça nada sem orientação, sem direção de Deus, que você pode ficar decepcionado, né? Ficar decepcionado. Mas nós que andamos em espírito, né? A Bíblia diz que nós devemos andar em espírito. A todo momento surgem imprevistos em nossa vida e temos que estar preparados. E para encerrar, eu vou entrar num outro assunto aqui, que aconteceu com Pedro, ressurreição também. Não sei porque que estou falando tanto em ressurreição, acho que eu estou precisando melhorar, ressuscitar a minha fé do que eu tinha no começo da minha fé, né? Deus fala com você e fala comigo também. Atos 9, 36 em diante, uma história de uma moça que chamava Tabita ou Dorcas. Foi uma experiência com Pedro. Pedro, né? Pedro, ele era meio agitado, né? Tomava iniciativa, em alguns casos ele dava a impressão que ele tomava uma iniciativa sem pensar, né? Era um meio ansioso para ver o milagre acontecer. Vamos ler. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, versículo 36. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia.
Vai guardando aí o que você vai estar ouvindo. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem, puseram-ne no cenáculo. Prepararam um velório ali, em nossas palavras. Como Lida, o nome da cidade, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Então, mandaram uma mensagem a Pedro para que Pedro viesse e não demorasse. Mas eu acredito que não falaram para Pedro o que é o motivo. Pedro, verso 39, Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram. As viúvas aí de novo, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Era uma pessoa bondosa, estava deixando saudade. Mas Pedro, verso 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Está vendo aqui? Esse versículo é profundo, olha, é chave, pega isso aí. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos e orou, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. No verso 42. Então, interessante que o versículo 40 diz: mas Pedro, tendo feito sair a todos. Vocês acreditam que, acompanhando minha esposa em visita, vocês acreditam que teve visita, que tivemos dificuldade porque tinha muita gente? Às vezes pode achar, se tiver 200 crentes lá, o milagre vai acontecer mais depressa. Pode acontecer, porque a fé é uma ferramenta poderosa, e ela pode se unir, né? Mas tem ocasião que muita gente tem no meio os que não acreditam. Como o próprio Jesus não fez muitos milagres numa certa ocasião, porque até os seus próprios irmãos desacreditavam dele. E ele não fez milagre ali por causa da fé, a falta de fé das pessoas. Interessante que Pedro pegou aquelas pessoas que estavam com ele, certamente aqueles que foram chamar Pedro estavam com ele. Ele pediu para sair todo mundo. Vou falar com Jesus, né? Vai que eu chego lá e não acontece nada, eu vou cair em descrédito. E ele saiu, foi orar. Eu fico imaginando como foi essa oração de Pedro. Como você acha? Como você acha que Pedro orou? Oh Jesus, preciso da sua ajuda agora. Eles estão confiantes que eu vou ressuscitar aquela moça. Mais ou menos assim ele deve ter dito, né? E Jesus deve ter respondido para ele: Pedro, tenha dó, Pedro. Você é um crente ou é um saco de batata? Ô Pedro, vai lá e manda ela levantar. Só manda ela levantar, não precisa fazer nada. Estou parafraseando. E foi exatamente o que ele fez. Os irmãos perceberam que há uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem. Jesus disse, Jesus tocou o esquife, o rapaz levantou. Lázaro, ele bradou, ele disse uma palavra, chamou Lázaro pelo nome, e Lázaro saiu do túmulo, reviveu através da palavra, né? Através da palavra. Então, aquilo que Deus coloca em nós,
não podemos ter medo, não podemos ter receio de fazer a obra de Deus. Você vai visitar alguém, tem alguém doente? Ore pela doença, expulsa aquela doença, conversa com aquela doença e mande ela ir ordenar. Você tem poder nas suas palavras para você ordenar que ela saia. Ou um espírito maligno, Deus não, se você é um crente fiel, Deus não vai permitir que você fique envergonhado. Se Deus colocar no seu coração falar contigo, não tenha medo. Lance a palavra, ou dê a ordem. Tem que ser em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E muitas pessoas, como eu havia dito, fiz até uma brincadeira, tem muitas pessoas que precisam ressuscitar na fé, né? Cansaram de acreditar e estão desacreditados, porque a vida se tornou uma rotina e as coisas não acontecem como você quer que aconteça, não anda do jeito que você quer que ande. E Deus muitas vezes permite coisas na nossa vida justamente para isso, para desenvolver a nossa fé, para ver o seu interesse em buscar a Deus. Às vezes você tem um problema, aí Deus está vendo o seu problema, Ele está lá na sua frente, Ele está lá na sua casa, está lá na sua vida. Aquilo ali é um problema, você vive, acorda pela manhã, você quer que o dia passe logo, você não aguenta mais, mas aí é onde está o segredo. Enquanto você não buscar, não procurar saber o porquê, Deus não vai lhe trazer solução, porque na hora que você resolver aquele problema através da sua oração, através da sua fé, você vai crescer no entendimento, você vai crescer na fé, coisas maiores Deus vai preparar para você. Foi o que Jesus disse, a seara é muito grande, os ceifeiros são poucos. Hoje em dia as pessoas estão se acomodando dentro das igrejas, né? E o que é que Deus está fazendo? Está permitindo dificuldades na vida da igreja para ver se a igreja desperta. Muitas pessoas, muitas vezes não vêm ao culto porque estão enfermos. Não precisa esperar o pastor Fábio, a pastora Kézia, a pastora Vani, não precisa esperar eles para fazer uma visita para uma pessoa da igreja que está enferma, uma pessoa que você conhece. Você não precisa receber a autorização de ninguém. Você vai lá, você conhece a palavra de Deus, vai lá, faz uma oração com a pessoa, ordena a cura, né? Diz a cura, proclama a cura daquela pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que eu também preciso orar mais para que Deus possa me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Vamos ficar em pé? Quero fazer uma oração com vocês, mas não está terminando não, viu? Fazer uma oração com vocês ainda. Vamos continuar a orar. Que Deus nos ajude, que sempre possamos, por mais difícil que esteja a situação, a gente saber o que é que Deus quer de nós, para que possamos melhorar a nossa vida. Os irmãos estão vendo o mundo aí como está, não sabemos o dia de amanhã, né? Que Deus nos prepare. Amado Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, e o Senhor tem sido tão bom. A tua palavra revela, ó Deus, que se fosse pelos nossos pecados, não teríamos vida, mas a tua misericórdia tem nos abençoado e tem falado conosco todos os dias. Triste coisa quando não ouvimos a tua voz. Israel ficou muitos anos, 400 anos, sem ouvir a tua palavra. Oh meu Deus, que caos, que caminho que tomaram. Mas nós queremos que o Senhor nunca se cale, sempre fale conosco.
ou uma palavra forte, ou uma palavra alegre, como o Senhor quiser. Continua falando conosco, que a tua igreja sempre esteja pronta a ouvir a tua voz. E assim, ó Deus, está em tuas mãos, e nós continuamos na tua presença, em nome de Jesus. Amém.